Ei, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as escalas termométricas. Então pega o CA aí na página 21 para a gente poder continuar essa correção. Na número 7 aqui tá pedindo para a gente poder relacionar as colunas, né? Com esses conceitos. Então nós temos escala termométrica, que tem como base a temperatura mínima de um sistema físico pode atingir. Então nós temos aí a escala Kelvin. Escala termométrica utilizada nos Estados Unidos, então a gente já sabe que é Fahrenheit. E escala mais utilizada no Brasil é Celsius, então ficou CBA. Na 8, a gente tem aí as figuras, a gente tem que falar qual é a ebulição, né, a fusão e as características. Então, a Celsius pode chegar no seu máximo aí de ebulição a 100 graus Celsius e o mínimo a 0 graus Celsius. Característica, utilizado muito no Brasil, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, de efusão do gelo é 8 graus Celsius. Então, o que significa isso? Quando a água começa a ferver, é a temperatura de ebulição. Ela fica paradinha ali até toda a água ferver. Então, quando chega a 100 graus Celsius, que começa a fazer esse processo. E quando torna, né, de água para gelo, é 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão. Então, enquanto ele não tornou toda aquela água em gelo, essa temperatura não muda, tá? Aqui nós temos Kelvin, máximo 373 K, mínima 273 K. É utilizado no estudo de formal da ciência, então é utilizado mais na parte científica, né? E é utilizado no Sistema Internacional de Unidade, né? O SI. Agora nós temos Fahrenheit, máxima 212, mínima 32. É utilizado em alguns países que tem o inglês como principal língua, né? É uma maneira de facilitar a leitura de temperatura de pessoas com febre, né? Para poder medir diversas temperaturas. Temperatura de ebulição 212, de fusão 32. Aqui na 9, tá pedindo para a gente poder relembrar os conceitos para completar as pistas. Então, escala termométrica padrão do Sistema Internacional de Medida. Nós temos o Kelvin, escala termométrica utilizada em países de língua inglesa, Fahrenheit, escala termométrica utilizada no Brasil, Celsius, fluxo espontâneo de energia térmica de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura, nós temos o calor, nível médio de agitação das partículas, temperatura, a energia térmica está relacionada à temperatura de um corpo, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, 273 é o número que se deve somar para se transformar a medida de Celsius para Kelvin, e 0 graus é o ponto de fusão da água na pressão. Então, vocês vão pegar todas essas palavrinhas aqui e completar, né, aqui, ó. Deixa eu tirar minha cara aqui para vocês verem. Aí vocês vão completar, tá bom? Deixa eu ver aqui, tava vendo qual é a página que eu programei, tá? Continuando aqui, então. Aqui nós temos um termômetro que indica a aferição da temperatura de uma porção de água. Pelo valor registrado no termômetro, considerando que ela seja submetida a uma pressão de 1 atm, que é uma atmosfera, é possível afirmar que esse instrumento está calibrado de acordo com a escala Celsius. Tá? Ó, aqui nós temos de 0 a 100, a gente já sabe que é Celsius, tá? Explica o raciocínio. Quando a gente está falando de uma pressão de 1 atm, a água ela vai estar em estado líquido nas temperaturas de 35 graus Celsius ou 35 Fahrenheit. Então, nesse ponto de fusão aqui, a água seria, se fosse Fahrenheit, a água seria em 32 Fahrenheit. Então, a gente percebe que essa água aqui estaria fria, né? Então, aqui, se a gente pegar esse termômetro também, entre as escalas, a Celsius, a temperatura do 35 é mais coerente de acordo com isso aqui, ó. De acordo com o que a gente tá falando aqui, ó. Água morna. A gente tá falando de água morna, então a gente tem que reparar muito isso. Se fosse em Fahrenheit, 35 Fahrenheit seria frio, seria uma água mais fria. Então, ela não poderia estar morna, né? Nunca. Então, a gente sabe que 35 em graus Celsius não é muito quente, né? Porque é menor do que a nossa temperatura corporal. Então, ela pode estar nesse estado de morno, né? Responda as questões propostas com base na ilustração. Então, está pedindo aqui para a gente poder ver quanto que vale a temperatura medida na distância de
H dividido por 3. Então, vamos lá. H é a altura da coluna. Então, a coluna do termômetro, ele vai o quê? Até 100. O máximo dele é 100, né? Então, aqui 100 dividido por 3, porque o 3 está aqui embaixo. Então, nós teremos 33,33, né, graus Celsius. Escreva essa temperatura em Fahrenheit e em Kelvin. Então, vamos transformar. Para poder transformar de Celsius para Fahrenheit, para Kelvin é super fácil, lembra? Então, vai ficar TC é igual a TK menos 273. Substituo o TC porque eu tenho aqui a temperatura Celsius. Substituir. TK eu repito, menos 273 eu repito. O que eu vou fazer? Pegar esse número aqui e vou trazer para cá. Ou pode ser ao contrário, mas lembrando sempre de trocar o sinal. Então, vai ficar 33,33, aqui era menos, voltou para cá mais, ó. Mais 273. Esquece esse pedaço aqui, gente. Ai, tô voltando. Não precisa disso aqui mais, tá? Não precisa fazer essa parte aqui, não. Então, vai ficar TK. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois e vai dar 306,33 Kelvin. Agora, eu já tenho Kelvin, agora eu vou fazer Fahrenheit. Coloquei a minha fórmula aqui, substituí o que eu já tenho, né? Vou dividir 33,33 por 5, vai dar 6,06666 resto da vida. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar cruzado. Então, lembra que eu não preciso botar esses números aqui também. Então, 6,666 vezes 9 vai dar 59,994. O que eu vou fazer agora? Vou trazer esse aqui que está menos para cá com o sinal de mais. Não preciso botar isso aqui, tá? Então, somei TF é igual a 91,99 Fahrenheit, que faltou um Fzinho aqui. Então, em Kelvin é 33,33, em Celsius é 33,33, em Kelvin é 306,33, e em Fahrenheit é 91,99, tá? Aqui, vamos completar. Então, se eu tenho 0 grau Kelvin, em Celsius eu já sei lá naquela escalinha que é menos 273. Aí eu tenho que fazer uma continha para poder descobrir esse. Então, vamos lá fazer uma continha. Esse aqui, ó, é a primeira conta para poder descobrir esse aqui. Esse aqui é mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Menos 273. Eu descobri de Celsius, vou transformar para Fahrenheit. Dividi por 5. Troquei, agora eu fiz aqui a multiplicação cruzada. E depois eu somo. Que eu trago para cá e somo. Então, vai ficar menos 459,4. Coloquei aqui. Eu já tenho Fahrenheit. Tenho que descobrir Celsius e tenho que descobrir Kelvin. Então, vamos lá. Meu Fahrenheit é 0. Botei a fórmula. Agora, eu troquei o Fahrenheit porque é Fahrenheit que eu tenho. Então, 32 dividido por 9 é 3,555. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar TC igual a 17,8. Aqui está aproximado, tá? Então, menos 17,8 coloquei aqui. Já achei o Celsius. Agora, eu consigo transformar para Kelvin. Então, Kelvin vai ficar menos, ó, a fórmula. Vou trocar só esse que eu tenho, ó. TC, vou trocar aqui no TC. Menos 17,8 é igual a TK menos 273. Então, se ele está aqui negativo, eu vou passar ele para cá positivo. Somei, vai dar 255,2. Coloquei aqui. Mesma coisa, ó, Celsius, 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit, que é igual a 273. Se você pegar aquelas 3 escalinhas de termômetro, a gente consegue responder esse aqui. Agora, a gente vai fazer as contas desses outros. Eu tenho na Celsius 50, preciso descobrir Fahrenheit e Kelvin. Então, vamos lá. Fahrenheit, vou trocar somente os 50 do Celsius. Coloco ele aqui, o resto eu vou repetindo. Divido primeiro, 50 por 5, 10. Depois eu multiplico cruzado, ó, 10 vezes 9 e o resto eu vou repetir. Então, 10 vezes 9, 90. 32 está negativo, eu volto ele para cá positivo. Então, 90 mais 32, 122. Lembrando que esses pedaços não preciso colocar, só complica mais a cabeça. Temperatura Kelvin, só troquei aqui o TC, Kelvin continua a mesma coisa, eu só transfiro esse menos 273 para cá como mais, somo 323, certo? Depois vocês dão uma paradinha no vídeo e vai conferindo aí
as questões, tá? As contas. Lembrando que eu só não preciso colocar isso aqui no final, não preciso repetir esse 5 aqui, eu posso fazer direto. Então, eu não preciso colocar isso. Então, vocês vão fazendo direto, tá? Qualquer dúvida também, depois vocês me mandam mensagem que eu faço a continha sem esses negócios e tento explicar. Porque a gente vai também ter aula ao vivo dia quinta-feira, né? Dia 24. Aí vocês podem me perguntar também. Aproveita esse momento para poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, a nossa aula vai terminar por aqui. Qualquer coisa, mandem mensagem ou anota tudo que tem para anotar pra gente poder tirar essas dúvidas na aula ao vivo, tá bom? Beijos, até mais.